E neste vídeo eu quero te mostrar como é que se faz para traçar a altura de um triângulo, seja qual for o triângulo que aparecer na sua frente. Neste triângulo aqui eu tenho 3 vértices e vou escolher um dos 3 vértices para traçar a altura. Por exemplo, eu escolho o vértice A. Depois que eu escolho o vértice A, eu olho para o lado oposto, o lado BC. Este lado BC a gente vai chamar de base do triângulo. Depois de ter escolhido o vértice A para traçar a altura, o próximo passo foi escolher a base. Em seguida, o que nós vamos fazer? O próximo passo é traçar a reta suporte daquela base, ou seja, daquele segmento BC. Esta reta verde que eu acabei de desenhar passando pelo lado BC, nós chamamos de reta suporte do lado BC, ou reta suporte da base do triângulo. Depois de identificada a reta suporte, é que você vai traçar a altura, que é exatamente este segmento que sai do vértice A considerado até formar 90 graus com a reta suporte. Este segmento laranja é a altura do nosso triângulo em relação ao vértice A. A outra extremidade da sua altura, que é este ponto H que eu estou mencionando aqui, nós chamamos de pé da altura. O H é o pé da altura do nosso triângulo. Pois bem, perceba que a altura ficou fora do triângulo. Isso é perfeitamente possível. E para traçar a altura, por exemplo, em relação ao vértice B, você vai proceder da mesma forma. Queremos traçar a altura em relação ao vértice B. Você vai olhar para o lado oposto, que agora é o lado AC, e este lado AC será a base do nosso triângulo. Em seguida, vamos traçar a reta suporte que passa pela base, ou seja, pelo lado AC. Depois de traçada a reta suporte, nós estamos prontos para traçar a altura em relação ao vértice B. Veja, a altura é um segmento que vai sair do vértice B, como você está vendo aí, e a outra extremidade desse segmento vai ter que formar 90 graus com a reta suporte. Este segmento laranja que acabamos de desenhar é a nossa altura do triângulo em relação ao vértice B. E a outra extremidade da altura, que formou 90 graus com a reta suporte, este ponto H que eu estou mencionando aqui, nós chamamos de pé da altura. Perceba que neste caso, a altura do triângulo também ficou fora do triângulo, isso é perfeitamente possível. E neste caso agora, eu quero traçar a altura em relação ao vértice C, que eu estou assinalando aqui. Eu vou olhar para o outro lado, que é o lado oposto, que é o BA no caso. E este lado BA será a nossa base do triângulo. Em seguida, eu traço a reta suporte que passa pela base, ou seja, pelo lado BA. Depois de traçada a reta suporte, eu traço a altura partindo do vértice C, de novo formando 90 graus com a reta suporte que passa pela base. Este segmento que eu acabei de desenhar partindo do vértice C é a nossa altura do triângulo em relação ao vértice C. A outra extremidade da altura, que eu estou chamando de H, é o pé da altura que nós acabamos de desenhar. Perceba que neste caso a altura ficou dentro do triângulo, está na parte interna dele. Nos outros dois casos, a altura havia ficado fora. Perfeitamente possível, tá? Então, todo triângulo tem 3 alturas. Cada altura parte de um dos vértices, formando sempre 90 graus com a reta suporte do lado oposto. E neste caso, eu tenho um triângulo retângulo, que ele é retângulo em B. Eu quero traçar a altura em relação ao vértice A. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu vou olhar para o lado oposto, que no caso é BC, e este lado oposto será a base do meu triângulo. Em seguida, vou traçar novamente a reta suporte que passa pela base, ou seja, pelo lado BC. Depois de traçada a reta suporte, eu traço a altura partindo do vértice A
um segmento de reta até formar 90 graus com a reta suporte do lado oposto, que passa por BC. Perceba que a altura ela formou 90 graus justamente no ponto B, que já era vértice do triângulo. Então, o ponto B passou a ser o pé da altura. Perceba que agora a altura do nosso triângulo coincidiu com um dos lados. Isso é perfeitamente possível por se tratar de um triângulo retângulo. Eu espero muito que este vídeo tenha esclarecido para você como se faz para traçar a altura de qualquer triângulo. Quando a altura está fora do triângulo, quando a altura está dentro do triângulo ou quando a altura coincide com um dos lados do triângulo. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.